Olá! Hoje nós vamos falar sobre dois processos de divisão que são importantes para a parte celular e que não existe confusão entre eles. Eles são muito claros. É a mitose e a meiose. Então, primeiro eu vou começar falando sobre a mitose. Qual é a definição de mitose? É quando, a partir de uma célula, após um processo de divisão, vão surgir duas com a mesma carga cromossômica. Então veja, vamos imaginar uma célula nossa do ser humano que apresenta lá dentro 46 cromossomos. Após o processo de divisão, então vão surgir duas células novas com a mesma quantidade de cromossomos. No caso da mitose, para ocorrer esse processo de divisão, então nós temos 4 fases, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, que é a última fase. Então, durante essas 4 fases, essa célula, o que vai acontecer com a parte cromossômica? Esses cromossomos, eles vão espiralar, vai sumir o nucleolo, desaparecer o nucleolo, dissolver a carioteca para abrir o espaço. Esses cromossomos vão se parear, vão para a região equatorial, que é a metáfase, e depois disso, a parte dos fios, né, que prendem esses cromossomos, vão separá-los, fase de anáfase, e depois disso vai ocorrer a divisão do citoplasma e aí eu tenho formação de duas células. Então a primeira divisão ela é cromossômica e a segunda etapa, né, a parte final dessa divisão é citoplasmática. Muito bem, isso é muito diferente, eu vou até trocar a cor aqui para vocês não confundirem. Isso é muito diferente da meiose. A meiose, o que eu vou ter? Uma célula, vou ter uma divisão, que vão formar duas células, e a partir dessas duas células eu vou ter uma outra divisão, que vão formar então cada uma duas células. Então, qual seria a definição de meiose? A partir de uma célula, ao final do processo, eu vou ter 4 células. Só que muito diferente da mitose, essas células não têm a mesma carga cromossômica ao final. Veja, o mesmo exemplo, se eu pegar uma célula nossa com 46 cromossomos, na primeira divisão ocorre a redução dessa carga cromossômica. Então aqui em cada uma delas vai apresentar 23 cromossomos, a metade. A partir daqui ocorre como se fosse a mitose, ou seja, essa célula vai ocorrer uma divisão, essa divisão ela é equacional, então formam cada uma dessas células com a mesma carga da primeira fase de divisão. Então veja, a meiose ela tem 2 etapas de divisão. A primeira é onde vai reduzir a carga cromossômica. A segunda é aonde então ela vai se dividir e formar 4 células. Além disso, a meiose, veja, o nome já está falando, vai reduzir a carga cromossômica ao meio. Então não tem, né, como fazer a confusão. Em relação às fases, vai acontecer a mesma coisa com a mitose, só que em pequenas diferenças. Então, aqui na parte que a gente chama de meiose 1, eu também vou ter a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1, com uma diferença aí em relação à anáfase. E a prófase também. E depois eu tenho, então, a meiose 2, onde eu vou ter a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Então, são processos de divisão muito diferentes. Geralmente, a mitose ocorre só em células somáticas. O que são células somáticas? São todas as células do nosso corpo que não são as células germinativas. Quais são as células germinativas? Fazem meiose. Quais seriam elas? Apenas óvulos nas meninas e espermatozoide nos meninos. Então fica fácil saber, célula do fígado, célula somática, do rim, somática, muscular é somática. Então todas as células do corpo são somáticas. Como que você sabe disso? Você ficou decorando? Não, é porque eu sei
que meiose é apenas óvulos e espermatozoides, então todas as outras vão fazer mitose. Por isso que a mitose ela é muito mais rápida, a meiose tem 2 etapas, então ocorre num processo mais lento, é nela que vai ocorrer crossing over, né? A mitose não faz isso, a mitose são clones, são células idênticas geneticamente, então não tem variabilidade, então enfim, são processos totalmente diferenciados. Eu espero que vocês tenham compreendido, até um próximo encontro.